Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Paulo Stutz, o mágico do consórcio, CEO e fundador da Letter, o primeiro marketplace de crédito contemplado do Brasil. E eu tenho um recado muito importante para você depois da vinheta. Vamos lá então, né pessoal? Algumas pessoas nos procurou com algumas dúvidas sobre um produto que nós lançamos recentemente no mercado, que é o produto SDC, Solução Disruptiva de Crédito. Esse produto que nós lançamos no final de 2025 para ajudar prioritariamente pessoas que têm dificuldade de acesso ao crédito no mercado pelos meios tradicionais. Esse produto é um produto voltado para alavancagem financeira, capital de giro, com garantia veicular ou imobiliária. E diante disso foram surgindo algumas dúvidas. Eu estou aqui hoje para poder sanar essas dúvidas para vocês, começando com a alavancagem via SDC, através do veículo como garantia. Como funciona, né? Antes de saber como funciona a alavancagem via SDC, você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo, comenta aí embaixo, deixa sua dúvida, sua pergunta, que assim que possível nós estaremos sanando toda e qualquer dúvida que porventura você tiver, tá bom? Então vamos lá. Dentro da alavancagem via SDC, como eu já disse anteriormente, é importante ressaltar que esse produto ele foi desenhado para você que não tem conseguido acesso ao crédito pelas vias tradicionais, como bancos e FDICs, né, que são os fundos de direito creditório. E desta forma você tem se frustrado constantemente, porque tem batido em várias portas e não tem conseguido obter êxito. Para isso nós lançamos um produto que não tem consulta histórico Bacen, um produto que não analisa rating do cliente, não analisamos o seu rating, o seu histórico Bacen. O que nós analisamos é a sua capacidade financeira de pagamento e se você possui ou não bens para colocar como garantia na operação. Essa operação é uma operação disruptiva justamente por isso, que a gente vai na contramão daquilo que os bancos e os grandes fundos tradicionais ali de investimentos têm ido. E a gente consegue entregar uma solução bem interessante para você, com uma taxa de juros competitiva e sem a burocracia tradicional, sem as barreiras geográficas que um home equity tem, por exemplo, que um auto equity, um car equity tem. Então, isso acaba te favorecendo, principalmente se você não tem conseguido, né, ter acesso ao crédito, seja por alguma experiência negativa de crédito, seja pela sua localidade, né? Às vezes você mora em uma região remota, uma cidade pequena, e muitos bancos têm ali uma barreira para localizações no Brasil. Algumas regiões não fazem, ou de acordo com a quantidade de população que estiver também na cidade, também não faz, e a gente não analisa nada disso. A gente vai analisar a sua garantia e vamos analisar a sua capacidade de pagamento ali, de parcela. Então, para nós, o que passou, o seu histórico não vai contar. O que vai contar é da agora para frente. A gente vai dar esse voto de confiança para você. E como que funciona? Como que eu faço para eu alavancar através do carro, através de um veículo? Para você fazer essa alavancagem, a gente só consegue fazer mediante uma simulação de compra e venda. Então, por exemplo, o veículo ele está no seu nome, ou no nome do seu pai, ou no nome da sua mãe, ou no nome de um terceiro. Nós temos que fazer uma simulação de compra. Ah, Paulo, mas o veículo ele está no meu nome, eu quero fazer uma alavancagem. Temos que fazer uma operação, uma simulação de compra e venda, com um terceiro comprando esse veículo na sua mão. Se esse terceiro ele não tiver comprovação de renda, você pode entrar no processo como um avalista e fazemos então a operação onde a gente consegue alavancar para você entre 35% e 40%, dependendo em alguns casos até 50% do valor de avaliação do seu veículo, a gente consegue liberar de crédito, tá? Então funciona assim, o carro está em meu nome e eu preciso alavancar. Eu faço a operação com um terceiro comprando esse veículo no meu nome. E se esse terceiro não tiver capacidade financeira, eu posso entrar nesse processo,
nesse processo como um avalista, como um garantidor, como um fiador, seja lá como você preferir, a nomenclatura que você preferir utilizar, tá bom? Então, para você fazer essa alavancagem do veículo, não tem como você fazer no seu próprio nome. E se você ficar até o final, você vai entender tanto o porquê que o nosso crédito ele é mais flexível, também como o porquê que você não consegue fazer a alavancagem no seu próprio nome, tá? E quais são os tipos de veículos que a gente consegue alavancar? Conseguimos alavancar com motocicletas, com carro, caminhão e tratores. Motocicletas de até 10 anos de fabricação, carro até 10 anos de fabricação, caminhão até 15 anos de fabricação e tratores até 5 anos de fabricação. Aquela linha agrícola, né? Até 5 anos de fabricação, a gente consegue fazer a alavancagem, tá certo? E aí, dentro dessa operação, ela tem um prazo médio estimado de mais ou menos ali 20 a 30 dias, desde o início até a conclusão, até você estar com o dinheiro na conta. E uma taxa de juros batendo ali, variando entre 1,8% a 2,2% ao mês. Em alguns casos pode chegar até 2,5% ao mês, o que parece para alguns que é alto, mas com o cenário atual de taxa Selic de 15% anual, com alguns fundos aí que não são o Banco Master, né? Alguns fundos pagando até 115%, 120% CDI. Então você dá para ter uma ideia de como que está caro pegar dinheiro hoje no mercado no Brasil, infelizmente, né? Então você que não está conseguindo crédito no mercado, tem veículo, tem carro, moto, caminhão, dá para fazer com mais de um veículo? Dá. Vamos analisar a capacidade financeira. Se a parcela encaixar dentro ali da sua renda, a gente consegue alavancar até o limite, lembrando que você precisa comprovar 3 vezes ali o valor da parcela. Se a parcela ficou em R$500, você precisa ter uma renda mínima de R$1.500, tá certo? E com imóvel, como que funciona? Imóvel já é um pouquinho mais complexo, tá? A gente consegue fazer tanto com simulação de compra e venda, quanto também com simulação de reforma, tá certo? Quais são os tipos de imóveis que a gente consegue atender? Nós conseguimos atender imóvel urbano. Quais são os imóveis urbanos? Lote, casa, apartamento, imóvel comercial, galpões, todos esses a gente consegue atender. E imóvel rural, como sítio, chácara, fazenda, nós também conseguimos fazer a alavancagem. E aqui tem um grande detalhe que você precisa prestar muita atenção, tá? Seja você cliente, você parceiro, você consultor nosso, dentro da operação alavancagem via SDC com o imóvel, se o imóvel for um imóvel urbano, como casa, apartamento, imóvel comercial, nós conseguimos fazer essa alavancagem no seu próprio nome através de uma simulação de reforma, tá certo? Apresenta um projeto de reforma e nós fazemos essa alavancagem no seu próprio nome. Se for um imóvel rural ou lote, a gente não consegue fazer no seu próprio nome. Tem que ser feita uma simulação de compra e venda. Por quê? Porque não tem como alienar, não tem como reformar um lote, não tem como reformar uma fazenda. Então, quando a operação é rural, ou quando a operação é um lote, ou loteamentos, lotes no plural, nós só conseguimos fazer com simulação de compra e venda. E aqui vai um detalhe importante, tá? A compra e venda ela pode ser feita da PJ comprando da PF, pessoa jurídica, empresa, comprando da pessoa física, desde que a pessoa física não seja majoritária na PJ, ou vice-versa, a pessoa física comprando da PJ, a PJ comprando da PF, desde que a física não seja majoritária. Ô Paulo, mas se a física for majoritária, como que faz? A gente faz ali uma pré-análise. Feita essa pré-análise, a gente vai dar sequência na operação e na conclusão ali, no início do faturamento, né, no meio do processo, você vai ter que fazer uma alteração contratual na empresa, deixando de ser majoritário, passando a ser minoritário. E após a conclusão da operação, após você receber o pagamento na sua conta, você então volta a ser majoritário de novo, faz ali essa alteração temporária, né?
Qual que é o tempo médio de duração de uma operação de SDC com imóvel? O tempo médio de uma operação SDC com imóvel fica geralmente em torno de 90 a 120 dias, o prazo total de uma operação. Em média, 90 dias. A gente trabalha com prazos de até 120 dias, porque temos ali a questão cartorária que muitas vezes pode acabar atrasando, ou a emissão de alguma certidão que é solicitada pode vir a atrasar o processo. E com isso, acaba gerando um delay, né, dentro do processo nosso aqui, e pode vir a consumir um prazo maior. Até hoje, todas as operações que nós fizemos sempre ocorreram ali com prazos entre 90 e 120 dias, tá certo? E a taxa hoje, média, para uma operação de SDC com imóvel, está entre 1,2 ao mês a 1,8. E por que muda tanto? Porque às vezes a gente roda uma operação com um prazo um pouco mais curto. O saldo devedor permanece o mesmo, porém por estar com um prazo mais curto, acaba que a taxa efetiva, a taxa de juros, o custo efetivo total mensal, acaba ficando um pouco mais alto, tá certo? Mas ainda assim é algo que mostra-se bastante interessante. E reforçando o que eu falei no início desse vídeo, tá? Esse não é um produto que nós desenhamos para quem tem acesso a crédito. Se você tem acesso a crédito, foi no banco, o banco já está com o crédito aprovado para você, cara, pega o crédito lá. Não tem por que você vir aqui, bater na porta, porque certamente ou vamos ter uma taxa um pouco mais alta, ou o prazo é um pouco maior, tá certo? O nosso produto, ele é voltado para você, cliente, que não tem conseguido aprovação de crédito no mercado. Tanto que se você entrar lá na página nossa do Instagram, já aproveita, entra lá, se inscreve, passa a seguir a gente, @letter.app, você vai ver que o nosso mascote é uma hiena, não é um leão, né? Então, justamente a alusão à natureza, né? A hiena, ela come sempre a sobra dos leões. E nessa alusão, nessa storytelling aí, o leão seria ali os bancos e nós a hiena, né? Então, tudo aquilo que o banco não quer, deixa para trás, a gente vai lá e consegue atender esses clientes. Então, nós não estamos aqui para disputar taxa com o banco, não estamos aqui para brigar por taxa com banco nenhum. Se você estiver batendo em nossa porta, procurando taxa mais barata, sinto te dizer que pode até acontecer de você conseguir, porque nós temos taxas competitivas. Só que o nosso perfil de cliente não é esse, tá certo? Então, se você tem crédito aprovado, pega lá no banco, vai lá, pega com o seu gerente e depois volta aqui, a gente vai desenhar um outro tipo de produto para você poder quitar lá e ter uma taxa menor, enfim. Mas, para você que não tem conseguido crédito, que precisa alavancar o seu negócio, essa é a solução. Alavancagem via SDC. E por que tem todas essas regras, essas pegadinhas, essas barreiras para que a gente prossiga com a operação, para que a gente faça... Não dá para poder alienar o próprio veículo, não dá para alienar o próprio imóvel, a não ser com simulação de reforma. É única e exclusivamente porque essa operação ela é subsidiada com funding de crédito de consórcio já contemplado. Não sei se você sabe, né? Todo crédito de consórcio, quando ele está contemplado, ele se transforma em um financiamento. Eu vou fazer um vídeo, postar aqui depois em nosso canal, explicando como que funciona, qual que é a estrutura por trás de uma cota de consórcio, como que constitui um grupo, para você poder entender toda a engrenagem e como que ele funciona como uma espécie de bolsa de valores paralela, fora ali da CVM, né? Por mais que é regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central, mas ela não é listada na bolsa, não é uma bolsa de valores, é um produto paralelo, meio que offline. Eu costumo até brincar e dizer que o consórcio é como se fosse uma criptomoeda do mercado financeiro, né? E depois eu vou fazer um vídeo te explicando mais no detalhe sobre isso. Então, o consórcio ele tem algumas regras que a administradora ela registra junto ao Banco Central e tem algumas regras também que o Banco Central, por meio da normativa 285, né, da Lei 11.795 de 2008, que não permite se fazer, como, por exemplo, alienar o próprio imóvel para fazer capital de giro ou alienar o próprio veículo, porque o consórcio ele não permite utilização para capital de giro. Então, dessa forma que a gente faz, é uma forma que
a gente encontrou algumas brechas dentro da legislação e dessa forma o Banco Central permite fazer. Ah, Paulo, então vocês estão fazendo o que é errado? Não, dessa forma o Banco Central permite fazer. Tanto que toda a operação que é feita ela é auditada pelo Banco Central, tá certo? Então, para fazer dessa forma, a gente consegue fazer. Então, por isso que, para que você tenha acesso a esse crédito, vai precisar seguir alguns critérios, seguir algumas normas, seguir algumas regras que são impostas pelo próprio Bacen, pelo próprio Banco Central. E dessa forma, então, você consegue acessar o crédito, consegue destravar ali alguns projetos seus que estão no papel, consegue ter um melhor planejamento financeiro, consegue alavancar um dinheiro e finalmente, né, conseguir voltar a sonhar, o que muitas vezes acaba sendo vetado, porque os bancos infelizmente funcionam assim. Eu ouvi de um cliente uma vez em uma entrevista em que o cliente disse que o banco ele te empresta um guarda-chuva quando está sol e quando começa a chover ele te toma de volta. Ou seja, quando você mais precisa, ele fecha as portas para você e acaba não te concedendo crédito, né? Então a gente está aqui para te ajudar a voltar a sonhar, te ajudar a voltar a planejar, a programar, a prosperar, a romper. Então conte conosco, agende uma visita com um de nossos especialistas, agende uma reunião com um de nossos especialistas, uma visita caso você esteja em uma cidade onde tenha alguma loja nossa, algum parceiro ou franqueado nosso. Nós temos hoje franqueados espalhados no Brasil, temos franqueados tanto em São Paulo quanto em Minas, na Bahia, alguns parceiros espalhados em todo o Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. E caso não tenhamos algum parceiro na sua cidade ou franqueado, certamente um de nossos especialistas estará ansioso para te atender, para fazer uma consulta gratuita com você, para te entregar ali a solução, te explicar melhor no detalhe como que funciona, tá certo? Então, a gente consegue estar te atendendo onde você estiver, seja presencialmente ou remotamente, através de uma reunião, através de uma meet com você, tá bom? Então é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e fique atento para mais vídeos como esse, porque a gente vai estar aí sempre engajado com algumas dicas bem interessantes, com algumas ideias inovadoras. E este ano, agora 2026, também nós teremos novidades aí para poder estar lançando, porque nós cremos que este é o ano da expansão, tá bom? Então é isso, Deus abençoe a todos.